Vamos lá então, galera. Pois é. A minha apresentação na outra você falou que foi errada. Não, é porque ela falou boa noite, sei lá, bom dia. Foi. Eu falo bom dia. Boa tarde. Boa noite. Aê! Estamos começando mais um Jornal Nacional. Estamos começando mais um Curto Tempo. Fazer coreografia fantasia. Curto Tempo. Yeah. Yeah. Não, agora vai. Agora é sério. Vamos dar um momento de silêncio, vai me cortar depois. Vai, pode ir? Não, é sério, depois vai. Ah, beleza. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você vai assistir esse podcast, esse curto tempo, mas nós estamos aqui. Esse mês nós estamos trabalhando o tema independência ou morte. E eu tô aqui hoje com duas raridades. Kaique. Kaique. Pra vocês, K. Dois KK. Dois K. Kaique com K. KKF. FKK. Ah, sei lá, gente. Kaique da Bel, Kaique De Cristo. Lindão. Kaique de lindão. Cristo. Kaique Muito lindão, bem. lindão. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Respirando. Tudo bem. Então vamos lá? Vamos lá. Independência ou morte? Eis a questão. Eis a questão, começa Ser você. independente ou ser morto? A dúvida. Uma dúvida que a gente estava conversando aqui por trás antes é que a gente pensa que sempre o tema independência ou morte é um ou outro, é sobre um lado, uma oposição. Ser independente ou morte. Mas não, quando Dom Pedro diz essa fala, ele está falando que é independência ou morte. Ele está dizendo um único sentido. Ou a gente é independente ou a gente morre tentando. Não é sobre uma escura de independência ou morte. Não, os dois é uma única coisa só. A fala dele, ele quer dizer isso, que é a independência ou nós morreremos tentando a independência. Kaique é história também. Kaique é água, Kaique é pé. Não matar Faetec fazendo... Não vai ter aula de história. Eu gostei. Faetec fazendo história aqui. Em cima disso, lindão. Independência ou morte? Eis a questão. Eis a questão. Trazendo isso pro reino de Deus, pra nossa vida cristã. Independência ou morte? Cara, tipo assim, na minha visão, quando me falam independência ou morte, o que é independência ou morte? Quando a gente aceita Jesus, nós começamos a viver uma vida com Ele, de comunhão com Ele, a gente pensa muito na renúncia, em ser independente do pecado. A gente não quer mais ser dependente daquilo que a nossa carne pede, né? E aí a gente fica toda hora, Deus tira de mim essa vontade, tira de mim essa vontade. E o pecado também traz a morte espiritual. Mesmo que às vezes a gente caia no pecado de vez em quando, a gente vai continuar se levantando, tentando o tempo todo, porque esse é o espírito também do crente genuíno. Nós nunca vamos ser 100% espirituais, sempre vamos ter um pouquinho também da carne. E isso acaba também me trazendo um pouco a memória e um pouco de independência. Eu estava falando até aqui no off com o tio Davi antes, e eu lembrei da história dos hebreus no Êxodo. Com o faraó de Moisés tentando o tempo todo tirar o povo hebreu ali do Egito. E ele tentava o tempo todo. Praga, era as 10 pragas o tempo todo. E eu lembrei 100% disso o tempo todo. Eu falei, caraca, mano, a independência ou morte. Que eles tentariam. Mesmo se eles não conseguissem, eles iriam morrer tentando. Boa. Caraca, gente. Faz sentido. Esse garoto aí arrasa. Aí eu vou chorar. Então, dentro da vida cristã, então, independente, seja, porque não é um nem outro, né? Como o nosso professor de história aqui falou, não é um nem outro, é um só. Ou eu sou dependente, ou eu ganho a minha liberdade, né? A minha independência, ou eu vou morrer tentando. É aquilo, né? A independência está em Cristo. A gente é a geração que muito fala de liberdade, né? Sobre libertinagem, na verdade, né? A gente é livre para escolher o meu sexo, eu sou livre para beijar quem eu quiser, eu sou livre de não ter que obedecer meus pais. Mas a geração que, se você pegar, a geração que se diz mais livre, é a geração mais presa. Verdade. Ao mesmo tempo que a gente tem uma falsa liberdade, a gente fala de liberdade, a gente está preso ao celular, a gente está preso à tecnologia, a gente está preso a um like numa rede social. A gente acha que é uma liberdade, mas é uma libertinagem, né? A gente tem uma falsa independência. A gente
gente grita independência ou morte. É a tal da geração que milita muito, né? Ah, eu sou independente, meu corpo, minhas regras, minhas liberdades. Mas você vai ver, a gente é a geração mais presa. A gente é a geração que depende de um celular. Eu digo num todo, num contexto social. Seja dentro da igreja, às vezes, sem perceber. A gente é preso hoje em dia ao celular. Se tu vê Pix, cara, hoje eu tava pensando, mano, se um dia a internet cair, tá todo mundo lascado. Tá. Ninguém mais tem R$1 na carteira. A gente é dependente do celular pra nossa conta bancária. É banco virtual, é banco não sei o quê. É tudo, né? Cara, Tudo hoje em ali, dia, cara. antigamente, tipo, quando eu era mais novo, eu sabia o número de todo mundo lá de casa de cabeça. Hoje em dia tu sabe muito mal sem meu número. O caderninho de... a gente Agora anotava. já era, perdeu o celular, tu não consegue falar com Perdeu, ninguém, porque a você gente não tá tem preso. número. A gente é preso no celular. Ele virou um mecanismo do nosso corpo. A gente não tem a tal da independência. A gente é mais preso do que a gente achava que era livre. A geração que grita liberdade, liberdade é a geração presa. É real. Então, até porque o pessoal dita muito, né? Meu corpo, minhas regras. Mas nós que somos cristãos entendemos que é o meu corpo, templo do Espírito Santo. Então não tem essa que é a minha regra. Quando eu entrego a minha vida para Cristo, cara, eu não tenho mais domínio sobre ela, porque eu entendo que Cristo, ele sabe o que é melhor para mim. Então, o meu corpo, o templo do Espírito Santo. E a palavra diz que se Deus nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Então, tipo assim, não tem a minha vontade, não tem o que a sociedade dita pra mim. É o que, se Deus me libertar, verdadeiramente seremos livres. Então, não tem essa questão toda de que eu sei muito, que eu sei tudo. Nós cristãos entendemos que a Bíblia, ela é o nosso manual de vida. E o que ela fala pra gente é sim lei. É a liberdade. É a que tá aí, né? e é a liberdade de você escolher. E esse é muito lance que a gente ouviu um tempo falar em 2018 sobre a tal da liberdade. A tal da liberdade, né? A gente ouviu falar muito de conhecereis a verdade vos libertará, né? Mas a gente entende, como a gente estava conversando na IBD, a gente está tratando sobre o tema esse mês, né? De corpo, alma e espírito. Sim. Cara, conhecimento é liberdade. O conhecimento literalmente, seja no âmbito religioso, de credo, de religião, que a gente acredita, ou seja no ambiente secular. Porque quando a gente tem conhecimento, a gente é liberto, cara. A gente é liberto de hoje em dia que tem muita fake news. A gente é liberto da desinformação. A gente é liberto do falso conhecimento. A gente realmente entende, caraca, mano, se um pastor chegar e falar uma besteira, você tá livre porque você conhece a verdade. Você lê a palavra que é a verdade. Se lá fora alguém falar, de liberar uma fake news, você entende que aquilo é falso, porque você tem realmente o conhecimento, o acesso à liberdade. O conhecimento, ele liberta. Exatamente. Eu acho que o que aconteceu muito com a igreja há um tempo atrás, que a gente fala, a ideologia de gênero, a gente está até conversando isso na BD, invadiu as escolas, invadiu as universidades. Sim, a gente sabia que isso era uma pauta que ia ser levantada em algum momento, mas o que aconteceu? A igreja, que o pastor está até pregando no passado, né? A igreja tinha um espírito, não era um espírito de miséria, mas de pobreza, tinha que viver a linha abaixo da pobreza. Quando a gente entende que os jovens, sim, o adolescente tem que ir para a universidade, ele tem que ir para fora, a gente é chamado para o mundo, a gente treina aqui dentro, ensina ele o que é a verdadeira liberdade, que a liberdade está em Cristo, e ele vai. Porque o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz, a gente tem a luz resplandece nas trevas, as trevas não podem prevalecer contra a luz. Então, se a treva não prevalece, cara, se eu estou realmente liberto em Cristo, não vai ser uma pauta de gênero que vai mudar a minha cabeça na universidade. É sobre não isso. Vai ser um coleguinha na escola me dizendo que beijar menino, menino beijar menino, a menina beijar menino é correto, que vai mudar. Por quê? Eu estou liberto. Independência ou morte. Ou eu morro vivendo por Cristo, irmão, ou eu morro tentando por Cristo. É sempre isso. É isso aí. E a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, toda vez que você conhece uma verdade, você sabe que a mentira, você está longe da mentira. Me desconcentrei aqui porque eles estão conversando em off. Mas quando você conhece, o Kaique estava falando muito de fake news, né? Se você tá ali em cima de uma mentira, você acredita nela, mas se você sabe qual é a verdade, cara, nada pode te contaminar. Isso tem que ser muito real. A verdade, a palavra fala, conhecereis a verdade vos libertará. Nós entendemos que a nossa verdade é Cristo Jesus. E que ela nos liberta, foi ela que me libertou.
Foi ela que me tirou do pecado, dos vícios, das coisas que me envolviam. Quando eu conheci a verdade, eu me senti totalmente liberta. Essa questão de faculdade, das pessoas falarem muito, olha, cuidado, porque se você for pra faculdade, que você falou, né? Você vai se desviar, cara, vou te falar uma parada muito séria. Se você for pra faculdade se desviar, você nunca foi firme de verdade. Porque a faculdade não pode te desviar. Porque a opinião dos outros não pode te fazer pensar, pode te balancear, mas te desviar não. Se uma vez de fato você encontrou o caminho, o conhecimento, cara, não tem como. Olha só, pensa comigo. Você precisa muito ir para um lugar, tá? Você precisa muito ir para um trabalho. Você conheceu o melhor caminho, o caminho que te leva com segurança até chegar ao seu trabalho. Quando você vai para a faculdade, você conhece, as pessoas te apresentam os novos caminhos. Você sabe desse e você sabe desse. Mas você conhece esse aqui e escolheu esse. Não tem problema você saber os outros caminhos. A questão toda é qual caminho você vai seguir. Se eu já descobri que esse aqui é o verdadeiro caminho, por que eu vou querer ir por um outro caminho? Você tá entendendo? Então, a verdade, o conhecimento, ele te traz liberdade, te traz libertação. E é nesse caminho que a gente tem que continuar. Que é você estar enraizado em Cristo, né? Em Lucas vai falar que Jesus é a espada. Ele quer falar, não vim trazer a paz, eu sou a espada. Porque quando você está enraizado em Cristo, cara, mesmo você conhecendo os outros caminhos, você vai seguir o caminho dele. É independente, você o meu amigo apresentou aquilo ali, colega da faculdade, meu supervisor do trabalho, mano, você vai seguir a Cristo. Sabe, a gente tem que também tomar muito cuidado nesse de conhecer outros caminhos, porque você começa, caraca, aquilo ali é legal, né? Vai ser legal pra caraca fazer aquilo ali. Eu vejo também muito nisso na história de Salomão. Salomão era um homem justo aos olhos de Deus, ele tinha uma bênção, ele era da linhagem de Davi, Deus via muitas coisas boas em Salomão. A sabedoria. E aí o que aconteceu? Salomão começou a se casar com várias mulheres, começou a se prostituir com outros deuses, começou a fazer várias coisas erradas, e aí vem o livro de Eclesiastes, onde ele percebe que tudo que ele fez estava errado. Se ele tivesse sabedoria, se ele tivesse, cara, eu não vou ficar preso nesse pecado, eu quero independência, eu vou morrer tentando. Ele teria continuado no caminho de Deus, ele teria sido justo até o fim. Mas ele percebeu que ele estava errado. Sabe, a gente tem que olhar e perceber e deixar com que Jesus seja o nosso rei da nossa vida e a espada, para que ele liberte a gente do pecado, liberte a gente também de falsas correntes de amizade, sabe? Fake news, tudo isso, cara, se a gente não tiver uma mente enraizada em Cristo Jesus, a gente se perde. Mudando a frase de Dom Pedro, né? Pra gente não é independência é morte, é Cristo ou morte. Exatamente. É isso aí. É realmente até isso, o fim. Né? É Cristo ou morte. Ou a gente morre, ou a gente vive com Cristo, ou a gente morre. Ou a gente morre tentando. Viver em Cristo, morrer é lucro. Viver em Cristo isso aí. Se inspirou nessa frase. Viver é Cristo e morrer é lucro. É né? lucro, total. É muito isso, né? É verdade, cara. Vive com Cristo ou a gente vai morrer tentando. Os apóstolos pegaram isso, cara. Eles pregavam o evangelho, poderiam ser perseguidos, morreram. Pedro morreu crucificado, Paulo decapitado, mas eles viviam o evangelho até o fim, cara. Cristo morte. Muito isso, né? Do que hoje foi dito, pelo menos na nossa, a gente trabalhou muito essa vertente, né? De corpo, alma e espírito. Cara, a liberdade está no espírito, mas o espírito que subjuga a sua alma, que essa alma subjuga o seu corpo, exatamente. Né? É muito disso, tipo, a gente tava conversando e foi algo que nos fez refletir muito dentro da sala, né? Da IBD, da Rede Livre. A gente tava conversando de, mano, Deus tem um chamado para cada um, mas o seu conhecimento, ele não vai ser demais quando você estiver dentro do propósito que Deus tem para você. Exato. Foi até o que a pastora estava falando muito, né, de Laodiceia, ser morno, quente ou frio. Tem um vídeo do Jesus Cop que ele fala que o lance da igreja de Laodiceia, do ser quente ou frio, não era sobre Deus vomitar em si, mas era de que a Laodiceia se encontrava no meio de duas cidades. Sim. Que tinham águas termais. Uma era fria, que tinha um propósito medicinal, e a outra era quente, que tinha outro propósito medicinal. O que acontecia com a Laodiceia? Ela estava no meio, então essas águas se encontravam, ela se tornava morna, ela não tinha propósito. Não tinha. Porque a água, vamos dizer assim, a água morna, ela não tem utilidade. Ela é o que, na verdade? Ela não é nem para um fim medicinal, nem para outro. Você, quando tá dentro... Água de salsicha, mano. Você, quando tá fora do propósito de Deus, você se torna morno. É isso. Você se torna sem utilidade no propósito. Qual é o seu propósito maior? É viver, adorar a Cristo, mas é viver o seu propósito em Cristo.
levar a glória dele, adorar ele, sim, mas levar a glória dele para outros. Então, o conhecimento não é demais quando você está dentro do seu propósito. Ele se torna ou muito ou pouco quando você está fora, quando você não está naquilo que Cristo te deu na sua liberdade. Porque a gente se torna inchado de conhecimento demais. A gente estava falando, o Igor, cara, o conhecimento dele vai se tornar não exagerado, não vai ser inchado, nem inflado, nem menos, se ele estiver dentro da área militar, que é a área que ele quer seguir, a área que ele crê que Deus botou ele. Então aquilo ali se torna necessário para ele, não se torna nem muito nem menos, se torna liberdade. Agora, se eu tenho um conhecimento de eu conheço tudo e não está dentro do propósito, você se torna uma água termal. Vazio, sem serventia. Sem propósito. Propósito Exatamente. Você perde o sentido da liberdade, né? Você perde todo a sua liberdade e o seu propósito, o senso de propósito. Tia Fê tem conhecimento de fazer, recortar para o colégio e tal, criança trabalhar, essa é a área dela. Agora, se ela vai de repente trabalhar numa outra área que tem que desenvolver o conhecimento, ia se tornar sem propósito. Talvez o cortar papel dela para a arte, vamos dizer assim, se tornar uma Débora, seria sem sentido. Exato. Teria muito conhecimento, mas estaria vazio do espírito. Seria muita, vamos dizer, muita alma e pouco espírito. Agora, quando você está dentro daquilo, se torna o espírito subjugando a sua alma, que subjuga o seu corpo. E aí o que acontece é o que a gente mais tem hoje. Pessoas com muito conhecimento e fora do seu propósito. A gente vê pessoas que fazem anos de faculdade e não exerce aquilo que ela aprendeu lá. Vai para uma outra área, vai fazer uma outra coisa. Na minha área mesmo da educação, eu tenho algumas amigas que estudaram comigo, né, para ser professora, para dar aula, mas chega na hora, não é isso que eu quero. Elas continuaram com aquele conhecimento, só que hoje o que elas fazem, isso não agrega para elas e nada, entendeu? Então, assim, é importante sim a gente entender o nosso chamado, para onde Deus quer nos levar. Isso também é uma liberdade. Quando você consegue entender qual é o seu chamado e para onde você vai. Isso te dá liberdade de trabalhar, de fazer. Eu tô a 40 é a minha idade, né? Com mais 2. Tem mais de 2. Tem mais. Mas assim, eu tô já há mais de 20 anos na área da educação e toda vez que eu entro numa sala de aula, pra mim, é como se fosse a primeira vez. É novo, porque eu entendo o meu propósito. Agora tem um porém. Todo mundo que me ouve, que já me viu pregando, indo para outros lugares, quando fala qual é o meu campo missionário, eu sempre citei que era o Morro do Fubá. O meu campo missionário é o morro. Foi de lá que eu vim, papapá, a favela venceu, aquela coisa toda. Só que aí eu estava num culto e Deus começou a conversar comigo e falar assim, qual é o seu campo missionário? E quando Deus te pergunta, é porque a sua resposta não é a resposta certa. E Deus, qual é o seu campo missionário? Eu falei, Morro do Fubá. Aí Deus de novo pra mim, qual é o seu campo missionário? Eu falei, o Morro do Fubá. Fala, Morro do Fubá, meu coração chega... Treme, né? Aí Deus falou pra mim, me fala quais os projetos que você fez no Morro do Fubá. Aí eu... Então... Deu ruim. Quantas pessoas do Morro do Fubá você ganhou? Aí Deus falou pra mim assim, agora me diz uma coisa. Quantos projetos você já fez dentro de uma escola? Quantos alunos você já ganhou pra Cristo? Quantos isso? Esse é seu campo missionário. O seu campo missionário é uma escola. Gente, eu tenho muito tempo na igreja, eu sempre andei achando que essa era a minha verdade e sempre me frustrava porque eu não conseguia fazer nada no Morro do Fubá. Enquanto isso, eu estava fluindo nas escolas, ganhando um monte de alunos para Cristo. E agora eu me sinto liberta. De propósito, eu me sinto liberta, eu me sinto assim, é escola, esse é meu campo, então vamos focar nisso, vamos fazer isso aqui. Entendeu? Essa verdade que vem de Deus e não do que eu quero ou do que eu acho, me libertou. E eu creio que Deus vai fazer coisas lindas. É o conhecimento. Deus te deu um conhecimento hoje e te libertou. Exatamente. E vem muito também, o senso de propósito, ele vem junto com o tempo de Deus. Deus te estabelece num propósito. Às vezes aquele propósito é para aquele tempo, para aquele momento. Sim. Se você vê hoje, você é líder do quê? Da rede de adolescente. Adolescente está o quê? Na escola. Na escola. Deus te dá o quê? O conhecimento te libertando. Porque... entre aspas, teria muito sem sentido. Você na rede de jovens, jovem é faculdade, trabalho, família, filho, você tá focando em escola. Talvez com jovem você não conseguiria viver esse propósito. Exatamente. Com os adolescentes você consegue fluir muito mais. É aquilo, né?
a gente fala que se uma geração tirou pedras do caminho, a outra tem que correr. Se a geração que correu tem que preparar a outra para voar, Exatamente. que voou tem que preparar para... É isso aí. A que decolou tem que preparar para voar, que voar tem que preparar para plano a voo, sabe? É muito de você abrir caminho, né? O evangelho é muito sobre isso. O senso da libertação também vem muito disso, que o propósito não é a gente. A nossa liberdade está em quem entende. Tudo passa por mim, mas não para em mim. Eu sou um rio que transborda. A gente tem que ser aqueles que vão preparar o caminho para os outros. Se a gente teve dificuldade um dia de pregar a palavra, a gente quer que a geração futura viva avivamento. A geração que vive o avivamento mantenha o avivamento. A outra alcance as nações. É o que cansou a nação, alcance esse planeta. E a outra clame pela volta de Cristo. Assim a gente vai viver nesse ciclo. A geração da nossa pastora, dos nossos pastores, tiraram as pedras do caminho, né? As barricadas, para que a minha geração pudesse caminhar com mais tranquilidade. A minha geração caminhou com pedras e a gente foi tirando essas pedras do caminho, para que a geração de vocês possa fluir de uma forma muito maior. Que já estão tirando pedras para a geração dos meus filhos, que vão poder voar na presença do Senhor. Então, tipo assim, é isso, é sobre isso. E tudo vai acabar em Deus. Tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo é para a glória dele. A gente entende, né, que as pedras vão sempre existir. Enquanto a igreja existir, enquanto Cristo não vier com o seu reino soberano, com o seu reinado soberano, as pedras vão existir. A geração que voar vai ter dificuldade da tempestade no ar. A geração que correu teve a dificuldade de ter pedras, buracos no caminho. Quando a gente entende isso, que a igreja nunca vai ser perfeita, essa igreja de hoje, cara, se torna mais fácil. Porque tem uma frase que eu li uma vez, eu tenho até salvo no meu celular, que fala, né, que era uma vez uma igreja perfeita, entrou um certo homem, a igreja deixou de ser perfeita. Isso é porque entrou um certo homem, imagine ele, pregando pra ele mesmo, fazendo louvor pra ele sentado se auto-ouvindo. Sozinho. Pô, teria tudo como, né? Minha teologia, minha vertente, meu pensamento, meu horário de culto já estava imperfeito. Então sempre vai haver na liberdade as pedras no caminho. Por isso que é necessário a gente sempre se avaliar a nossa liberdade. Porque se a gente se avaliar a nossa liberdade, pô, parei de errar nisso, me tornei liberto nisso. Mas daqui a pouco tu vai olhar mais lá na frente da tua caminhada, uns 6, 7 meses, 1 ano, 2 anos, não sei. Tu vai olhar, mano, eu tô pecando nisso ainda. Tu vai se libertar daquilo. Daqui a pouco, quando tu vê, tu tá se libertando de outra coisa. Mas quando tu vê, tu nunca é totalmente liberto, porque a gente tá preso em Cristo. Exato. A gente, por um segundo que a gente vai pro lado da morte, vamos dizer assim, se fosse separado, independência ou morte, a gente morre. Porque é aquele um segundo que o teu pensamento saiu de Cristo, que você pensou, mas eu não agi, eu não fiz, não foi pecado. Você não agiu, mas o pensar já é pecado. É verdade. É pecado. É que o importante é um momento de intimidade, né, cara, com o Senhor, porque nisso daí você consegue ter o discernimento. Olha, tô pecando nisso, não tô pecando nisso, eu preciso ter mais liberdade nisso aqui, preciso ser mais enraizado em Cristo, sabe? Ele falou de igreja, é uma coisa também muito importante. A gente está com comunhão com pessoas mais sábias, porque eles abriram o caminho pra gente, sabe? A Tia Fê abriu o caminho pra mim, abriu o caminho pra você, abriu o caminho para todos os adolescentes, e nós também seremos as pessoas que vão abrir caminho para outros adolescentes, outros jovens, outras crianças que virão aqui querendo ouvir a verdade do Evangelho. E se a gente não tiver a mente em Cristo, a gente não tiver o fundamento nele e o caminho ser somente ele, sabe? A igreja é um lugar de pecadores, é um lugar onde pessoas que são pecadores vêm aqui pedir perdão pelos seus pecados, que ela reconhece que são falhas, que são erros, mas que em Cristo nós encontramos graça, nós encontramos misericórdia, encontramos amor. E é aqui que tem a liberdade, é aqui que a gente canta direto, tem liberdade aqui, o Espírito Santo de Deus. Então, o que a gente fala, Espírito Santo de Deus, quem tem liberdade aqui é para ele ser o dono da nossa vida, ele mandar na nossa vida. Por isso que temos que vir aqui. Sim. Pô, eu lembrei dessa agora, tá? O negócio hoje eu achei tudo aqui, tudo. Vários estavam Aí a ali. gente chegando pra lá e pra cá. Vários estavam na minha vida. Isso que você falou é igreja. E tem que ser assim. Uma igreja precisa ter criança, precisa ter adolescentes, jovens, adultos e idosos. Porque é sempre um conectando com o outro. São as gerações se conectando. As crianças hoje estão descobrindo a verdade. Mas o presbítero Isaías, meu pai. Caraca, sabe? É o nosso ancião aqui da igreja. Então, tem que sentar com ele pelo menos uma vez na sua vida. Você é daqui, pelo menos uma vez você tem que sentar para conversar com ele, para ouvir alguma coisa dele. Eu tive chance que ele foi da minha adolescência também, ó. É muito legal esse encontro também de gerações, sabe? Você vê pessoas mais velhas
Aí as mais jovens, bem criancinhas mesmo, se encontrando e conversando, sabe? Cara, sobre Cristo. isso É uma foi muito coisa legal linda. na conferência. Sim. Quando o mestre Jonathan colocou e a gente conseguiu ter a visão, ali ele estava falando de José, a visão da pessoa sem a verdade e a pessoa que chegou até aqui, agora cheio de conhecimento, liberto dos seus próprios traumas, liberto do passado. Mas aqui no início, quando ele só tinha 17 anos, que foi José, só tinha 17 anos, cara, ele não sabia. Cara, então tu vê aquele percurso foi incrível. Ah, foi mesmo. E o Kaique tava falando de pedras e tempestades, precisa ter, sempre vai existir. Se tira todas as pedras e as tempestades, Fica muito fácil. acabou. Tem uma musiquinha aí no TikTok, se você não gosta de crente, não precisa se incomodar, que a gente vai subir, tem uma parada aí rolando no TikTok, não tem? É Lá no tipo mesmo isso. Se não tem TikTok. pedra aqui no caminho, se não tem tempestade, se não tem pedra nem tempestade, o que nós estamos fazendo aqui? Já que tá tudo bem, tá tudo organizado, tá tudo Aí é ok. fácil, né? Aí é tranquilo. Então a pedra da tempestade, ela sempre vai existir. E além disso, ela tem que existir. Ela tem que existir. Essa é a vida do crente. Que não é um morango. Porque senão se torna muito fácil, né? A gente fala de independência ou morte. Quantas vezes a gente vê na Bíblia, né? Entre um versículo e outro, e o povo fez isso e conseguiu a conquista. É que a gente olha assim, se a gente só lê a história, a gente acha que é muito fácil, né? Entre o versículo e outro, a gente não lembra que existe um tempo. Houve o tempo da luta. Sim. Entre a liberdade, entre a independência ou a liberdade, tem o tempo da luta. Tem o tempo da morte. Saca? A gente vê muito isso porque Entre um salmo e o outro de a gente Davi. vê... Pô, não é tão fácil assim como a gente olhar. E a gente olha às vezes a história dos grandes, Billy Graham, hoje em dia que a gente tem, André Fernandes, a gente olha pra esses caras assim, monstros na fé. Billy Graham e Fernandes. Não, pra mim, Aqui, ó. As gerações. Só As gerações, Amém, deixa eu quieto. É uma outra coisa, mas a gente olha, eu olho muito pra esses dois caras, né? São pra mim exemplos de fé, assim, de caraca, os caras foram grandão, mano. Só sei se eu for maior que eles, senão nem vou. Assim, minha oração é, eu falo, ó, grande como o Guilherme, tem que ser maior que os caras, mano. Aí a gente olha pra esses O caras André assim. tá vivo ainda, tá? Mas daí, Billy Graham já foi. Tá matando os caras? André Fernandes, deixa um oi pra gente. Velho, aparece aqui na LP. Cascadura. Agora ele tá no Alphaville, ele tá aqui em São Paulo, dá pra ele vir aqui. É aqui pertinho, dá pra gente buscar ele de carro, hein? Dá pra fazer 12 horas de viagem em São Paulo. Tá bate perto, tá e mais volta. perto do que antes. É, tava lá em Miami, tava Vou fora da marcar ele, vou cidade. marcar ele nesse Arroba André Fernandes, vem visitar a gente. Mas se a gente olhar assim, são dois caras que eu olho na fé, a gente olhar assim, caraca, os caras viveram coisas extraordinárias. André Fernandes hoje vive, hoje o cara é um monstro pregando, literalmente, a avivalista das nações ele, não adianta. Mas, tipo, a gente não sabe o quanto o cara semeou de choro. A gente olha os avivamentos, Rua Azusa, País de Gales, a gente olha pra entre outros que tiveram no Chile, na Argentina. Mano, a gente não vê quanto choro foi semeado. A gente olha avivamento, talvez, Atos 2, a gente olha que é o maior que tem na Bíblia, assim. A gente acha, pô, os discípulos se reuniram ali e pá, foram descer o Espírito Santo e fala em língua, e faz, e cura, e profetiza, e não sei o quê. E o Pedro passava e a sombra dele curava. E o processo que Pedro viveu. Exato. E as lutas que viveram. Imagina os dois discípulos voltando, indo no caminho de Emaús. Tipo, tu encontra o Messias e ele fala, ó, volta pra lá. Tu não sabe nem que é o Messias, mas pô, volte pra lá. Daqui a pouco tu vê a face do cara no partir do pão. Ih, mano, era ele tá mandando a gente voltar. E tu volta, imagina o medo deles. Nesse meio período, lá Gente, onde é que eles... Jerusalém? Que eles voltaram? Não lembro agora. Canta a morada aí pra gente saber. Não, mas Emaús não fala pra eles voltarem. Eles no partido, fomos na cidade, assim, não lembro. Acho que foi Jerusalém, não Corta aqui, depois ele vai saber. foi? O nosso mestre ali, foi pra onde que eles voltaram? Jerusalém, permanece em Jerusalém até que do alto lhe seja dado, né? E pô, imagine isso, naquele tempo ali, sendo perseguido, todo mundo dentro daquela casa, esperando, tipo, o que vai acontecer? Cadê o avivamento? Cadê a tal da liberdade? Mas eles morreram, vamos dizer assim. Ou é morte ou é avivamento, mano, não é isso. Cara, e aí nesse aí você é aquilo, nem todo mundo vai permanecer até o fim, né? A gente vê que do avivamento, há estudos que falam que tinham 500 e poucas pessoas ali, e quando o avivamento veio tinha 100 e poucas pessoas. Então assim, a gente está já chegando no fim do curto tempo,
Mas assim, cara, não desanima, não desiste, continue lutando, né? Esse que é o lance. A independência ou morte. Seja firme naquilo que o Senhor colocou para sua vida, sabe? Seja firme, não abra mão, não negocie. Hoje em dia tá tudo sendo muito negociado. Não negocie a presença de Deus, não negocie ser um jovem, um adolescente liberto na presença do Senhor. Procure a palavra de Deus, porque ela vai libertar, sabe? Ela é viva, a palavra de Deus é viva. É aquilo, né? Princípios são negociáveis, o resto a gente conversa. O resto a gente vai conversar Princípios, não. Ó, se é azul, se pode cortar cabelo, se não pode, se pode calça, se pode bermuda, se pinta, não pinta, se a parede é preta, é branca, azul, isso aí a gente conversa agora. Pode gritar com a bateria. Princípios, filho, nem falou em questão de princípio, nem entra nesse assunto. É princípio e pronto, é o princípio, é o início de tudo, acabou, é base da fé. O resto a gente dialoga, a gente vê. Dá até o pra que conversar, é. debater agora, princípios não dá, mano. Pessoal, é isso aí, tá terminando. Deixa o sua like. palavra final aí, Kaique Lindão. Como diz o Michel, Kaique Lindão, deixa sua palavra final aí, 1 minutinho pra finalizar. Minha palavra final, pô. Acabou. É réplica, tréplica, direita tréplica do candidato. Caraca, mas não, tipo assim, como a gente estava aqui, a gente falou muita coisa mesmo, de independência ou morte. Saiba que, tipo, nesse caminho de independência ou morte, que os dois estão interligados entre si, vai ter dificuldade, mas que a dificuldade produz perseverança, e a perseverança produz um amor maior por Cristo. Então não tenha medo, continue no caminho certo e vai passando na glória, na prova dando glória a Deus. Que nem Fundo musical, aceite Jesus. Dando glória a Deus. Você, Kaique? Pô, vai tu primeiro. Eu vou finalizar, garoto. Eu sou a líder da mesa. Ela é líder. Não, eu sou o Brunão. Nós é a ovelhinha. Nós é a ovelhinha do céu. Tu é o Vai, Vagina, garoto, só tem 1 minuto. É isso. Independência ou morte, é Cristo ou morte, é isso. Até o fim, e nós escolhemos ficar com Cristo independente de qualquer Deixa coisa, o like, tá? compartilha e se inscreva no Deixa canal. seu like, curta o tempo, acaba aqui. Compartilha Semana que vem tem geral. mais. E dia 30 nós temos o nosso Sextou. Independência ou morte. É sobre isso. Vai, 1, 2, 3. Passa aí a foto do... quê? Passa aí a 1, 2, foto 3. lá na capa. Independência Ou morte. E não é uma escolha.